Olá, classe, bom dia. Mais um domingo de aula. Hoje a gente vai continuar o estudo que começamos no domingo passado, né? Sobre o ofício real da igreja. Então nós falamos que nós somos, né, representantes de um reino único, muito especial, que é o reino do nosso Deus, não é? E a gente tem esse ofício assim muito importante, muito assim precioso, né, que nós devemos executar a nossa vida toda com o nosso maior zelo, com o nosso maior capricho e empenho, que nós somos representantes desse reino perfeito que é o reino do nosso Criador, não é? Então hoje a gente vai continuar e fechar esse estudo. Como eu falei, a ideia é a gente pegar um pouco mais de elementos do livro de Daniel, porque Daniel, o livro do profeta Daniel, né, tem assim exemplos muito ricos, muito práticos, muito diretos, explícitos, para nós tomarmos e seguirmos, né, dentro desse assunto. Primeiro eu queria fazer aqui um exercício de comparação para a gente tentar entender como que é esse reino que nós representamos, o reino de Deus. Porque existem reinos, a gente tem uma ideia de reinos aqui da Terra, né? Nós temos até hoje, assim, digamos, países monarquistas, né? Que possuem, de fato, um rei. E a história tem vários reinos e reinados, né? E a própria Bíblia tem, né? Então, Daniel, o livro dele tem também assim a participação do reino da Babilônia, que conquistou o próprio reino de Israel. Então a gente tem os reinos daqui da terra, os reinos humanos. Mas nós somos representantes do reino de Deus. E qual é a diferença? Então eu montei aqui uma tabela e uma comparação que eu queria aqui colocar para vocês comentarem e me diz o que vocês acham. Primeira diferença, né? O reino de Deus é eterno. Os reinos desse mundo passam. Então, primeira diferença. Segunda diferença, o reino de Deus tem como o seu rei, né, o nosso próprio Deus. Enquanto que os reinos desse mundo possuem reis que têm outros deuses. Então, se a gente pegar o próprio reino da Babilônia e o rei Nabucodonosor, tinha os deuses dele, deuses de ouro, de prata. Outra diferença, o reino de Deus não possui um território limitado, um pedaço de terra aqui nesse planeta. Enquanto que os reinos desse mundo são limitados, né? Eles têm ali um pedaço de terra. Mais uma diferença. No reino de Deus, nós servimos ao rei no momento em que nós servimos ao nosso próximo. Então, como que a gente serve o rei, nós como súditos desse reino de Deus, como que a gente serve o nosso rei? Quando a gente serve o nosso próximo. Enquanto que nos reinos desse mundo, o homem serve ao rei diretamente, entregando bens materiais ao rei mesmo, em detrimento do próximo. Então, algumas diferenças aqui que a gente pode pensar, meditar um pouco, é um exercício, né? E queria que vocês comentassem se vocês encontrassem mais alguma diferença assim, entre o nosso reino de Deus, o reino precioso que nós representamos, reino eterno, e os reinos desse mundo, os reinos humanos. Agora, seguindo com a nossa aula, vamos pegar agora um pouco de Daniel, como eu tinha falado. Para começar, um panorama sobre o livro de Daniel, né? Daniel tem 12 capítulos, é um livro até curto, e
Ele tem mais ou menos assim, pode ser dividido em duas partes. Os primeiros 6 capítulos são a parte histórica, que contam passagens, relatos de fatos vividos por Daniel, os amigos dele, bom, é a parte histórica. E aí os outros, últimos 6 capítulos, aí o livro passa a parte assim, profética de Daniel. O livro também de Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento, justamente por essa parte de profética em que Daniel relata visões, e visões acerca do fim desse mundo, das coisas que vão vir mesmo, que ainda vão acontecer pra gente, né? Volta de Jesus e tudo mais. Em especial, o capítulo 7 de Daniel fala um pouco Daniel relata um sonho que ele teve e a interpretação desse sonho. E o sonho, na verdade, é uma revelação dada por Deus a Daniel acerca das coisas que vão vir, e fala assim exatamente de como que os reinos poderosos desse mundo vão passar, vão ser destruídos, e como que os santos, nós, representantes do reino de Deus, vamos no final prevalecer e herdar um reino eterno. Então, Daniel, capítulo 7, versículo 18, diz assim, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Daniel tem nesse sonho uma visão de alguns animais, 4 animais. Depois vocês leiam, que eu não vou ler tudo para não ficar longo, mas porque o capítulo 7 tem a descrição completa do sonho dele, mas no final, aqui dos versículos 24 ao 27, Daniel já está falando da interpretação do sonho, e ele tem dentro desse sonho a visão de um animal com muitos chifres. E aí olha o que a Bíblia fala sobre esse animal. Diz assim, no Daniel 7, versículo 24 ao 27. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, aparece esse animal para Daniel com 10 chifres, e cada chifre representa um reino, e depois surge um outro chifre, que é um outro reino. Então é uma sucessão de reinos que subjugam outros, mas que vão passando. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Então assim, a gente está falando de perseguição aos santos, né, do Altíssimo, a nós, representantes do reino de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Então é um espaço finito na história, né? A ideia é de que tudo isso vai passar, mas haverá uma perseguição. Haverá um tempo difícil, mas que vai passar. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E agora olha o fechamento, que é o que palavra, no final sempre há a palavra de esperança, a palavra que é o que prevalece para nós. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós, vejam que maravilhoso, nós, representantes fiéis desse reino especial de Deus,
vamos sofrer com todos esses reinos daqui. Mas no final, nós, os santos do Altíssimo, tal como Daniel se refere a nós, representantes desse reino, prevaleceremos e vamos herdar esse reino eterno, né? Agora, queria também rapidamente passar pelos exemplos mais práticos daquela primeira parte do livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos, dos exemplos que nos são dados de representação fiel ao reino especial, esse reino de Deus. A gente já viu na aula passada que Daniel não tomou parte daqueles alimentos que foram oferecidos pelo rei a eles. Tanto Daniel quanto os seus 3 amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego. Então esse é o primeiro exemplo de separação, né? Santificação. O segundo episódio, que a gente até comentou agora durante a semana, né? O rei Nabucodonosor constrói uma estátua, obriga a que todos se curvem diante da estátua dele, e esses 3 amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, não se curvam diante dele. Por causa disso são punidos com a sentença de irem para a fornalha. Eles recebem uma última chance, né, de se dobrar e diante do rei Nabucodonosor, né? E eles, diante do rei, se negam a fazer isso, o que deixa Nabucodonosor irado, manda acender a fogueira 7 vezes, com uma potência 7 vezes maior. E vocês sabem, né? Eles são livrados. Nabucodonosor, no meio da fornalha, vê que eles estão andando, enxerga um 4º homem. Lembrando que eles são atados, eles são jogados presos, mas depois eles estão andando livres na fornalha. E episódio que leva Nabucodonosor a reconhecer o Deus deles. Então, esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo assim explícito é de Daniel mesmo, né? Então, havia um movimento ali político de inveja. Aí a gente já está no reino de Dario. Nabucodonosor morreu, ele foi sucedido pelo seu filho, Belsazar. Tem também um episódio interessante no capítulo 5 de Daniel, sobre o rei Belsazar, que vale a pena a leitura depois de vocês. Mas depois o reino da Babilônia é dominado pelo rei Dario, rei dos Medos. Mas o fato é que há um movimento político aí de gente que está interessada e está se sentindo ameaçada pelo poder de Daniel, porque Daniel é colocado como terceiro na linha de comando do reino, e eles querem dar um jeito de tirar Daniel do caminho. Eles convencem o rei Dario a instituir uma lei de que ninguém possa fazer petições a qualquer outro deus ou pessoa que não seja o rei Dario. E Daniel não obedece a isso, né? Daniel continua orando ao seu Deus, fazendo Daniel inclusive fazer orações diárias 3 vezes por dia. Ele foi visto, a janela estava aberta e foi acusado. A pena era ir para a cova dos leões, e vocês conhecem o resto da história, né? Então, Daniel se manteve fiel. E assim, no exemplo da fornalha, né? No caso da fornalha e da cova dos leões, a gente vê representantes do reino de Deus se mantendo firmes, mesmo sob perigo de perder a vida, né? Sob perigo de morte, sob pena de morte. Então, nesses 2 casos, Deus livrou eles, porque Deus tinha um propósito. Deus queria mostrar, Deus tinha um propósito, né? De mostrar o seu reino,
soberania. Mas assim, o fato é que a gente também tem outros casos, outras passagens de servos de Deus que se mantiveram fiéis e acabaram dando a sua vida por isso. Mas nem por isso a gente deve, né? Os planos de Deus são perfeitos e no final a gente vai herdar o reino de Deus, o reino eterno, que não é daqui, né? Não é nesta vida, é na eternidade. Então nem sempre a gente tem que ficar esperando por um livramento aqui. Agora, assim, exemplos de atitudes que nós podemos ter aqui na nossa vida, né? No nosso dia a dia. A gente sabe, por exemplo, quando a gente fizer algo bom, não deve ficar contando o que fez ou o que não fez. Que mais? Se todo mundo faz alguma coisa que parece normal e quer te convencer que é normal, mas a gente sabe que não é certa, e a gente sabe dos exemplos, né? Que a gente não deve fazer, deve se manter separado. Situações do dia a dia como subornar o guarda de trânsito, né? A gente deve admitir erros que a gente cometeu que poderiam ficar ocultos e depois trazer consequências. Por exemplo, você arranhou o carro do seu vizinho. Ele não viu ali. Você poderia seguir. Mas o certo é você se retratar e falar com ele. O que mais? A gente estudou nas aulas, nesse semestre mesmo, né, os 10 mandamentos. É seguir os 10 mandamentos. É ter uma vida de santidade. E queria que vocês comentassem depois mais exemplos de como que a gente pode ter atitudes de fidelidade e de representação firme desse reino diferente, que é o reino de Deus, reino de santidade, reino de separação, né? E reino eterno. Então, gente, essa é a aula que eu espero que a gente continue debatendo. Espero que Deus abençoe nossos corações no entendimento disso e nos guie, né? Porque nem sempre é fácil, não é fácil para mim me manter firme ao reino de Deus, né? São muitos desafios no dia a dia, mas Deus abençoa e nos guia e nos fortalece. Amém? Deus abençoe, gente.